15 de março de 1998. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Na residência onde morava, Sebastião Rodrigues Maia, conhecido mundialmente como Tim Maia, desperta sentindo-se mal. Nas últimas semanas, sua saúde havia deteriorado visivelmente. Ele estava ofegante, inchado, exausto. Aos 55 anos, pesando mais de 140 quilos, Tim era a sombra física do homem que um dia dançava freneticamente nos palcos cariocas. Mas sua voz, aquela voz soul poderosa e inconfundível, continuava encantando multidões. Naquela manhã de domingo, porém, algo estava profundamente errado. Tim queixou-se de dores no peito, falta de ar severa. Uma ambulância foi chamada. Ele foi levado às pressas para o Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói. Médicos lutaram para estabilizá-lo, mas era tarde demais. Às 9h15 da manhã, Tim Maia sofreu parada cardiorrespiratória fulminante. Todas as tentativas de reanimação foram inúteis. Às 9h47, ele foi declarado morto. A notícia se espalhou como choque sísmico pelo Brasil. Tim Maia, o síndico do Brasil, o criador do soul brasileiro, a voz que embalou gerações inteiras, havia partido. Para milhões de fãs, era impossível imaginar o Brasil sem aquela presença gigante, sem aquela voz que parecia conter toda a sabedoria, toda a alegria, toda a melancolia da experiência humana. Mas Tim Maia não era apenas um cantor. Ele era fenômeno cultural, personalidade maior que a vida, artista genial e problemático que viveu intensamente cada segundo de sua existência turbulenta. E naquela manhã de março, seu coração cansado simplesmente não aguentou mais. Sebastião Rodrigues Maia nasceu em 28 de setembro de 1942, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Filho de Felismina Rodrigues Maia, conhecida como Dona Mina, e de um pai ausente, Tim cresceu em ambiente humilde, mas culturalmente rico. Desde criança, demonstrou talento musical extraordinário. Aos 8 anos, já tocava bateria. Adolescente, formou o grupo Os Tijucanos do Ritmo, com amigos do bairro, entre eles Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Aquela trinca de garotos do subúrbio carioca estava destinada a mudar a música brasileira para sempre. Aos 17 anos, Tim foi aos Estados Unidos, onde morou por 4 anos. Foi experiência transformadora. Em plena efervescência do soul, R&B e funk americanos dos anos 60, Tim absorveu tudo como esponja. Ele ouviu James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, Otis Redding, Wilson Pickett. Aqueles sons negros americanos, aquela força rítmica, aquela emotividade crua, ressoaram profundamente em sua alma. Tim entendeu que havia caminho para fundir aquelas influências com a musicalidade brasileira. Samba, bossa nova, baião. Ele voltou ao Brasil em 1964 com missão: criar soul music brasileiro autêntico. Seu primeiro sucesso veio em 1970, com Azul da Cor do Mar, lançamento que imediatamente estabeleceu Tim como força original. A música misturava soul americano com sensibilidade carioca, letra romântica com groove irresistível. Mas foi nos anos seguintes que Tim consolidou seu gênio. Gostava Tanto de Você, 1973, Réu Confesso, 1973, Descobridor dos Sete Mares, 1983, Do Leme ao Pontal, 1984, Me Dê Motivo, 1983. Cada canção era obra-prima de composição, interpretação e produção. Tim não apenas cantava, ele habitava as músicas com presença vocal que era simultaneamente poderosa, vulnerável, sensual, espiritual. Sua voz era instrumento único, alcance impressionante, controle perfeito, capacidade de transitar do falsete angelical ao grave profundo e rouco. Mas técnica não explica Tim. O que o tornava especial era soul, alma. Quando Tim cantava sobre amor, você sentia cada batida do coração. Quando cantava sobre perda, você sentia o vazio. Quando cantava sobre alegria,
Você sorria involuntariamente. Havia autenticidade visceral que transcendia performance. Tim não atuava. Ele era. Mas Tim Maia, o artista genial, coexistia com Sebastião, o homem profundamente problemático. Sua personalidade era complexa, contraditória, frequentemente autodestrutiva. Ele era generoso até a extravagância, mas também egoísta e manipulador. Era carismático e engraçado, mas também temperamental e violento quando contrariado. Era profissional dedicado que ensaiava obsessivamente, mas também capaz de não aparecer em shows ou aparecer horas atrasado. Brigava com produtores, gravadoras, empresários, até amigos próximos. Sua vida era novela constante de dramas, reconciliações, novas brigas. E havia os vícios. Tim experimentou praticamente todas as drogas disponíveis. Maconha, cocaína, LSD, crack. Ele usou tudo em diferentes fases da vida. Nos anos 70, sua fase mais experimental, ele mergulhou em cultura psicodélica, chegando a gravar 2 álbuns conceituais sobre a Racional Cultura, seita brasileira que pregava a origem extraterrestre da humanidade. Os álbuns Tim Maia Racional, volume 1 e 2, 1975, são obras bizarras, mas fascinantes, misturando genialidade musical com letras quase incompreensíveis sobre imunização racional e raciocínio superior. Tim eventualmente renegou a fase, tentando retirar os álbuns de circulação, mas eles permaneceram como testemunho de sua busca espiritual errática. Mas o maior vício de Tim, o que ultimamente o mataria, era a comida. Tim era compulsivo alimentar severo. Ele comia quantidades extraordinárias em uma sentada, frango inteiro, quilos de churrasco, dúzias de pastéis, bolos inteiros, refrigerantes em litros. Sua relação com comida era claramente emocional, forma de lidar com ansiedade, depressão, frustrações. Amigos tentaram intervir repetidamente. Médicos alertaram sobre riscos à saúde, mas Tim recusava-se a moderar. Eu como porque gosto, dizia desafiadoramente. Prefiro morrer feliz comendo do que viver infeliz passando fome. Nas décadas de 70 e 80, Tim manteve peso relativamente controlado, entre 90 e 100 quilos. Mas nos anos 90, especialmente após parar de usar cocaína, que suprimia apetite, seu peso explodiu. Ele chegou a pesar mais de 150 quilos. Sua barriga era monumental. Ele suava constantemente, tinha dificuldade para caminhar. Subia ao palco ofegante, precisando sentar-se frequentemente, mas ainda cantava magnificamente. A voz permanecia intacta, poderosa, emocionante. Era paradoxo cruel. Enquanto seu corpo desmoronava, sua arte permanecia sublime. Tim tinha hipertensão arterial severa, diagnosticada há anos, mas mal controlada. Ele tomava medicamentos irregularmente, não seguia dietas recomendadas, não praticava exercícios, tinha diabetes tipo 2, também mal controlada. Seus níveis de colesterol e triglicerídeos eram estratosféricos. Médicos alertaram que ele estava em risco iminente de ataque cardíaco ou derrame. Mas Tim continuava vivendo como sempre viveu. Intensamente, excessivamente, sem moderação. Em março de 1998, Tim estava particularmente mal. Ele havia realizado shows recentemente, mas com dificuldade crescente. Nos bastidores, amigos notavam que ele estava mais cansado, mais ofegante. Seu rosto estava inchado. Suas pernas apresentavam edema severo, inchaço causado por retenção de líquidos, sinal de insuficiência cardíaca. Mas Tim recusava-se a procurar atendimento médico adequado. Vou ficar bem, insistia. Só estou cansado. Na manhã de 15 de março, domingo, Tim acordou sentindo-se pior do que nunca. Dor opressiva no peito, dificuldade respiratória extrema, sudorese fria. Ele sabia que algo estava muito errado.
Família chamou ambulância imediatamente. No trajeto para o Hospital Universitário Antônio Pedro, Tim estava consciente, mas em grande sofrimento. Paramédicos administraram oxigênio, tentaram estabilizá-lo. Mas ao chegar ao hospital, Tim entrou em parada cardiorrespiratória. Equipe médica de emergência trabalhou freneticamente. Massagem cardíaca, desfibrilação, adrenalina, intubação. Nada funcionou. O coração de Tim simplesmente não respondia. Após 32 minutos de reanimação cardiopulmonar, às 9h47, ele foi declarado morto. A autópsia foi realizada no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Rio de Janeiro, no dia seguinte. Dada a importância cultural da vítima, o procedimento foi conduzido com rigor excepcional pelo Dr. Marcos Antônio da Costa. O exame externo revelou o homem de constituição obesa mórbida, pesando 141 quilos para 1,78 metro de altura, resultando em índice de massa corporal, IMC, de 44,5, severamente obeso. IMC acima de 40 é considerado obesidade mórbida. Havia edema generalizado, especialmente pronunciado nos membros inferiores. A pele mostrava sinais de má circulação. Não havia sinais de trauma externo ou violência. O exame interno foi revelação devastadora de décadas de abuso corporal. O coração de Tim estava severamente aumentado, pesando 680 gramas. Normal é 350 gramas. Era cardiomegalia maciça, coração trabalhando sob estresse extremo por anos. As paredes ventriculares estavam espessadas, hipertrofia ventricular esquerda causada por hipertensão crônica. As artérias coronárias apresentavam aterosclerose severa, com placas de gordura bloqueando 70–90% do lúmen em múltiplos pontos. Havia evidência de infarto agudo do miocárdio recente, área extensa de necrose, morte celular, no ventrículo esquerdo, indicando que parte do músculo cardíaco havia morrido por falta de oxigênio. Os pulmões estavam congestionados, pesados, encharcados com fluido, edema pulmonar agudo causado por falência do coração em bombear sangue efetivamente. O fígado estava aumentado e gordo, esteatose hepática, acúmulo de gordura no fígado. Os rins mostravam sinais de dano crônico por hipertensão e diabetes. O pâncreas apresentava alterações consistentes com diabetes tipo 2. Havia aterosclerose generalizada, depósitos de gordura em artérias por todo o corpo. Era quadro de deterioração sistêmica causada por décadas de obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia, colesterol alto, todos mal controlados ou não controlados. Os exames toxicológicos não revelaram presença de drogas ilícitas. Não havia cocaína, maconha ou outras substâncias. Tim havia parado de usar drogas recreacionais anos antes. Foram detectados apenas medicamentos para hipertensão e diabetes em níveis terapêuticos normais. Álcool também não foi detectado. Tim morreu sóbrio, vítima não de intoxicação aguda, mas de dano crônico acumulado ao longo de décadas. A causa oficial de morte foi registrada como infarto agudo do miocárdio decorrente de doença arterial coronariana aterosclerótica, complicado por obesidade mórbida, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2. Em linguagem simples, o coração de Tim, severamente danificado por anos de pressão alta, obesidade e diabetes, sofreu ataque cardíaco massivo quando artérias coronárias bloqueadas por placas de gordura não conseguiram mais fornecer oxigênio suficiente ao músculo cardíaco. O coração parou de funcionar. Não havia como salvá-lo naquele ponto. A morte de Tim não foi surpresa para médicos que conheciam seu histórico. Era tragédia anunciada, esperada, quase inevitável dadas suas condições e recusa em modificar estilo de vida. Mas para fãs, amigos, família, a sensação de perda era devastadora. Tim parecia indestrutível, maior que a vida, eterno.
Sua morte forçou confrontação com realidade. Mesmo gigantes são mortais. O velório foi realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, honra reservada aos maiores artistas brasileiros. Mais de 30.000 pessoas compareceram. Filas se estendiam por quarteirões. Artistas de todas as gerações prestaram homenagens. Jorge Benjor, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Erasmo Carlos, todos choraram a perda do amigo e colega. Seu corpo foi enterrado no cemitério de Inhaúma, zona norte do Rio, perto de onde cresceu. O Brasil inteiro estava de luto. Rádios tocaram suas músicas ininterruptamente. Programas de televisão exibiram especiais celebrando sua vida e obra. A morte de Tim Maia iniciou conversas importantes sobre obesidade mórbida e suas consequências cardiovasculares. No Brasil dos anos 90, obesidade não era discutida com a seriedade médica que merecia. Tim tornou-se tragicamente exemplo de como excesso de peso não é apenas questão estética, mas problema de saúde grave que mata. Suas comorbidades, hipertensão, diabetes, dislipidemia, são todas agravadas ou causadas por obesidade. E todas são fatores de risco maiores para a doença cardíaca. Tim Maia não era apenas cantor. Ele era o criador do soul brasileiro autêntico. Antes dele, havia tentativas de replicar soul americano em português, mas algo sempre faltava. Tim entendeu que não se tratava de copiar, mas de transculturar. Pegar a essência do soul, R&B, funk americanos e fundi-los organicamente com ritmos brasileiros. O resultado era algo novo, único, inconfundivelmente Tim. Quando você ouve Azul da Cor do Mar ou Do Leme ao Pontal, você ouve simultaneamente James Brown e Rio de Janeiro, Ray Charles e samba, Otis Redding e bossa nova. É soul brasileiro legítimo. Sua voz era instrumento de expressão emocional incomparável. Tecnicamente, Tim tinha alcance de 3/8, controle perfeito de dinâmica, capacidade de modular timbre de suave e sedoso a rouco e urgente. Mas o que tornava Tim especial era como ele usava essa voz. Ele cantava com o corpo inteiro, com coração exposto. Havia vulnerabilidade em sua força, força em sua vulnerabilidade. Quando Tim cantava Gostava Tanto de Você, uma balada aparentemente simples sobre amor perdido, ele transformava em experiência catártica universal. Milhões choraram ouvindo aquela canção porque Tim cantava verdade emocional que todos reconheciam. Como compositor, Tim era igualmente brilhante. Ele escreveu dezenas de clássicos que transcenderam seu tempo e permanecem relevantes. Réu Confesso é confissão de amor tão honesta e direta que continua sendo cantada em serenatas e festas. Descobridor dos Sete Mares mistura metáfora marítima com filosofia existencial. Me dê motivo é pedido desesperado por razão para continuar que ressoa em qualquer um que já enfrentou depressão ou desânimo. Tim escrevia sobre amor, perda, alegria, dor, cotidiano, transcendência, tudo com honestidade desarmante. Sua influência na música brasileira é imensurável. Praticamente todos os artistas de soul, R&B, funk brasileiros posteriores devem dívida direta a Tim. Seu Jorge, Emicida, Criolo, Carol Conká, Anitta, todos citam Tim como influência. Ele provou que música negra brasileira podia ser comercialmente bem-sucedida sem comprometer a autenticidade. Ele abriu portas, quebrou barreiras, criou espaço e fez tudo isso sendo defiantly himself, negro, suburbano, problemático, genial. Mas Tim também foi exemplo de como genialidade artística não imuniza contra fragilidades humanas. Ele lutou com vícios de substâncias por décadas, lutou com compulsão alimentar severa, lutou com depressão e ansiedade, lutou com impulsividade e má gestão financeira que o deixaram frequentemente endividado, apesar do sucesso. Era homem de contradições extremas, capaz de generosidade imensa, mas também de egoísmo brutal,
de disciplina profissional, mas também de autossabotagem constante. Histórias sobre comportamento errático de Tim são legendárias. Ele cancelou shows porque não gostou do hotel. Agrediu empresários em discussões sobre pagamento. Apareceu embriagado ou sob efeito de drogas em apresentações. Mas também há histórias de sua bondade, pagando tratamento médico de músicos necessitados, apoiando jovens artistas, sendo extraordinariamente generoso com amigos e família. Tim era humano, magnificamente, frustradamente humano. A autópsia revelou que décadas de obesidade não tratada, hipertensão, diabetes e estilo de vida sem moderação mataram Tim Maia. Mas também revelou algo mais profundo. Tim viveu exatamente como queria viver. Ele recusou-se a se moderar, a se comprometer, a ser qualquer coisa além de completamente ele mesmo. Essa autenticidade intransigente foi sua maior força como artista e sua maior fraqueza como ser humano tentando sobreviver. Desde sua morte, o legado de Tim só cresceu. Seus álbuns continuam vendendo. Suas músicas são constantemente regravadas por novos artistas. Documentários e biografias exploram sua vida complexa. O filme Tim Maia, 2014, baseado na biografia de Nelson Motta, introduziu sua história a novas gerações. Tributos musicais são realizados regularmente. E onde quer que música brasileira seja tocada no mundo, Tim Maia está presente. Nos grooves, nas melodias, no espírito. Sua música transcendeu sua vida e suas falhas. Azul, da cor do mar, ainda toca em festas de casamento. Gostava tanto de você, ainda faz pessoas chorarem. Do Leme ao Pontal, ainda é hino carioca. Descobridor dos Sete Mares, ainda inspira aventureiros espirituais. Tim criou trilha sonora para a vida brasileira. Para amor, para dor, para alegria, para a luta cotidiana de existir. E havia lições em sua vida e morte. Obesidade mata. Hipertensão mata, diabetes mata. Não são apenas números em exames médicos, são doenças reais com consequências fatais. Tim tinha acesso a melhores cuidados médicos, a informação, a recursos, mas recusou-se a usá-los adequadamente. Sua morte não foi inevitável. Foi escolha, mesmo que não consciente. Foi resultado de milhares de pequenas decisões ao longo de décadas, cada uma parecendo insignificante, mas coletivamente letais. Mas julgá-lo seria fácil demais e injusto demais. Compulsão alimentar é doença, não falha moral. Vício é doença, não fraqueza de caráter. Tim lutou com demônios que muitos de nós nunca enfrentaremos. E através de tudo, ele criou arte sublime. Ele deu ao Brasil e ao mundo presentes musicais inestimavelmente valiosos. Isso conta, isso importa, isso perdura. A ciência forense nos disse que Tim Maia morreu de infarto agudo decorrente de obesidade e comorbidades. Mas sua música nos diz que ele viveu com paixão feroz, criou com genialidade indiscutível, amou intensamente, errou espetacularmente e deixou o mundo infinitamente mais rico por ter estado nele. E no final, é isso que lembramos, é isso que permanece. Algumas vozes são tão únicas, tão poderosas, tão cheias de alma, que parecem eternas. Tim Maia foi uma dessas vozes. Ele viveu 55 anos. Não tempo suficiente. Nunca seria tempo suficiente para alguém com tanto ainda a dar. Mas nesses 55 anos, ele mudou para sempre a música brasileira. Ele provou que soul não tem cor ou nacionalidade, apenas verdade. Que vulnerabilidade é força, não fraqueza. Que autenticidade, mesmo quando problemática, é mais valiosa que perfeição polida. Tim foi imperfeito, difícil, excessivo em tudo. Mas foi também genial, generoso e genuíno. Seu corpo não aguentou o peso de sua existência intensa. Seu coração, que deu tanto amor através da música, simplesmente cansou. Mas a música,
A música permanece. E enquanto houver grooves de azul da cor do mar, enquanto alguém em algum lugar cantar "Gostava tanto de você", enquanto jovens artistas descobrirem que podem fazer soul brasileiro autêntico, Tim Maia continuará vivo. Ele é imortal, não apesar de suas falhas, mas completo, com todas as contradições, todos os excessos, toda a humanidade gloriosamente imperfeita. Obrigado, Tim, por cada nota, cada groove, cada momento de pura magia musical. Você foi, é e sempre será simplesmente Tim Maia, o síndico do Brasil, o rei do soul brasileiro, a voz que nunca será esquecida.